Bom dia, bom dia, bom dia. Já estamos no ar e a conversa nos bastidores estão por aí, né? Já estamos no ar aqui na União para o programa Conversando com Aldair. Nessa quarta-feira, né? Já estamos por aqui e espero que o seu dia, essa quarta-feira, seja uma quarta-feira abençoada. E hoje é um dia muito importante para a democracia. Nós estamos com 4 pré-candidatos jovens aqui no estúdio da União, que vão estar conversando 2 horas aí, como foram esses dias até as convenções. Ainda eles não podem falar oficialmente que são candidatos, porque o seu CNPJ pode ser bloqueado ainda, né? Então, só dia 26 que estará tudo ok para eles ir a campo, daí sim, pedir o voto e conquistar no bate-papo das redes sociais o mais importante, que é seu voto. Mas hoje eles estarão falando como foi essa caminhada desde o início da pretensão de ser candidato, como foram as convenções dos seus partidos e o passo que darão a partir do dia 26, que está chegando, hein? Está chegando a campanha eleitoral. Vou começar com a Valentina. Bom dia, Valentina. Bom dia, Aldair. Um prazer estar aqui de novo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Oportunidade linda essa aqui da gente estar trocando enquanto juventude, enquanto é isso a juventude que faz política aqui na cidade. É sempre um prazer estar aqui com vocês e vamos embora para esse papo aí. Como é que foi as convenções do seu partido, Valentina? Ainda não foram, Aldair. Vamos fazer nossas convenções o PP hoje. Não foi, é hoje. Isso, né? isso. A gente Cidadania também é hoje. Isso, tem outros partidos também, né, que vão fazer hoje. Então hoje a gente vai encontrar aí a companheirada à noite para decidir e afinar tudo. Mas o nome da Valentina tá tranquilo, né? Esperamos que sim, né? Que assim seja. Vamos decidir tudo hoje à noite, mas que seja tudo encaminhado como tem que ser. E surpresa sempre aparece, né, Valentina? Olha, eu acredito que o meu coração está preparado para tudo, né? Todas as surpresas que virão. O PT tá bem organizado, acho que vai ser um momento bem legal de troca aí do partido. Beleza, vamos ao segundo convidado com aquele sorriso. Olha lá na tela, um bigodão ali atrás da Valentina, hein? Quem que é esse gato aí? O bigode do Robertinho aí. Bom dia, Robertinho. Vamos fazer um programa hoje mais alegre com os Robertinho. Tá bom, Robertinho? Beleza, pode deixar. O laranjinha dos 4, como é que tá, laranjinha? Sai fora. Muito bom dia, seu Aldair. Muito bom dia a quem está nos assistindo. É uma honra sempre estar aqui na União. Eu sempre muito bem recebido pelo seu Aldair, pela Dona Maria. Aproveitar e já mandar um beijo para Dona Maria, que faz aquele cafezinho sensacional. Eu amo o café dela. E eu fico muito feliz de estar aqui hoje, batendo um papo. Jovens aqui corajosos, né? Porque o senhor sabe muito bem que tem que ter muita coragem para se colocar à disposição ao partido. Tem que ter muita coragem para dar a cara a tapa, não é verdade? Porque você sabe que este meio é muito difícil. Porém, aqui, que nem eu comentei ontem nas redes sociais, mas para a juventude, coragem não falta. Eu sei que não só nós, muitos outros jovens também estão se disponibilizando. E 2020 pode ter certeza que vai ter muitas surpresas. Eu tenho fé nisso, eu acredito muito nisso. Agora vamos conversar com mais um convidado da manhã seu Aldair, de hoje. eu fui aprovado na convenção, tá? A minha já foi. Aleluia! a minha foi. Eu fui aprovado. Daqui a pouco eu vou perguntar para você uma pergunta de um ouvinte, se é para fazer legenda ou vai correr atrás de uma vaga, tá bom? Daqui a pouco. Pode deixar que eu tenho resposta. Luciano, bom dia, Luciano Lima, que eu tive a honra de convidar, de conhecê-lo em campanhas anteriores, né? Era o meu fotógrafo, né? O homem de marketing da campanha anterior. Prazer em ver você agora tentando uma cadeira na Câmara Municipal, participando do processo eleitoral. É a primeira vez que você vai à campanha eleitoral, Luciano? Opa, bom dia, seu Aldair, bom dia a todas aquelas pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo nessa manhã de quarta-feira, último dia das convenções. É uma satisfação estar aqui contigo hoje. Como você muito bem disse, nós já nos conhecemos das últimas campanhas do nosso saudoso Felipe Mansur e conheci pessoas extraordinárias na política naquela época e o senhor foi uma delas.
E é uma satisfação estar aqui com tanta gente bonita, esses jovens aí que vão ocupar os espaços que nós precisamos ocupar nesse ano de 2020. É o nosso saudoso Felipe Mansur, que esse ano aí seria um nome muito forte para disputar a Prefeitura de Foz do Iguaçu e infelizmente partiu muito cedo. Mas ele deixou um legado e a gente comenta que ideias não morrem, né? Elas permanecem e a gente segue aí firme nesse propósito. Por isso que nós colocamos o nosso nome à disposição para fazer a diferença nesse ano de 2020 na política municipal. As nossas convenções também já aconteceram, a festa da democracia, então aí nós estamos com o nosso nome homologado para disputar o pleito de 2020. Beleza, então já aconteceu as convenções do partido do Robertinho, do Luciano, falta da Valentina e do Dantas, né? Então, Dantas, bom dia, obrigado por participar do programa Conversando com Aldair. Muito bom dia, sou Aldair, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui e agradeço também a vocês, né, por estarmos aqui juntos, representando os jovens, porque precisamos oxigenar a política iguaçuense, que há muito tempo já está decadente, né? E acredito que temos, sim, boas ideias, boas propostas, coragem e disposição, né? Não é fácil se colocar à disposição da política, não é fácil carregar esse estigma da velha política, né, que infelizmente carregamos, mas estamos aí com a cara e a coragem e muitas boas ideias para mudar a nossa realidade política e ajudar a nossa cidade a atravessar esse momento de crise que se desenhou esse ano e que tende a se agravar, né? Beleza, aí então a apresentação dos 4 pré-candidatos, né? 2 já passaram pelas convenções, o Luciano e o Robertinho já são candidatos, mas ainda não pode ser estipulado como candidato, porque tem que esperar o CNPJ ser aprovado, né? E tem uma lista de 7 mil lá no que o tribunal mandou, hein, para a Justiça Eleitoral, 7 mil ontem, né? Mas 2 pré-candidatos a prefeito de Foz que estavam aí preocupados com as fichas, né? Foram liberados. Então, os 2 pré-candidatos a prefeito que estavam preocupados dormiram tranquilos essa noite, que eles estão aptos a concorrer às eleições, como está a Tatiane, vamos já falar, a Tatiane do PROS, do Dantas, o candidato da Valentina é o Luiz Henrique, o candidato do Robertinho vamos saber aos 91 minutos nas coligações, e o candidato do Luciano, quem que é, Luciano, aprovar alguém na convenção ou está esperando os 91? Estamos esperando os 91 minutos. E os outros 2 candidatos é Paulo McDonald Guise do Podemos e Chico Brasileiro do PSD. Aí está 2 já definidos que estão aqui e 2 ainda em cima do muro, como diz o velho ditado. Tatiane, as convenções, você já falou que foi tranquilo, o pré-candidato está na expectativa de ser aprovado o nome dele hoje à noite, está confirmadíssimo, Luiz Henrique. Tatiane. Sou eu? Ô, Valentina. Olha, você Troquei o nome da minha neta você agora. não me confunda, viu? Olha aí, com o nome da neta não dá para errar. Mas se a pergunta foi sobre... Eu nem estava preparada, viu? Estava esperando a Tatiana e estava olhando aqui nos comentários. Mas se a pergunta fosse sobre o nosso pré-candidato Luiz, com certeza está super garantido. O PT esse ano vai ter a honra aí de ter um homem jovem, de ter um homem muito coerente, de ter um homem trabalhador, de ter um professor aí na frente da sua majoritária. Estamos muito felizes com a escolha do Luiz. Ele, sem dúvida, é uma referência aí para a juventude, não só do PT, mas também de outros partidos. Luiz Henrique, como você falou, está preparado, tem o apoio dos pré-candidatos a vereadores dessa noite, é o candidato que passou numa prévia realizada dentro do partido PT, então está apto a concorrer às eleições. Dantas, Tatiane, desde o início se colocou como pré-candidata a prefeito e continua firme. Ela continua firme. Confio nela, tem totais capacidades de assumir esse cargo, tem estudado bastante as questões da cidade, já andado por aí, então estamos tranquilos em relação a isso, né? Tem o apoio de todos os pré-candidatos do partido e hoje vai ser a nossa convenção. Luciano, o seu partido vai escolher ainda quem vai apoiar. Luciano, no fundo do seu coração,
tem um pretendente ou vai acatar o que o partido decidir? Então, o meu candidato a prefeito, infelizmente, faleceu. Então, eu não tenho ainda... Seria o meu também, Lúcio? Então eu não tenho um candidato ainda a prefeito. Eu tenho que verificar quem que o partido vai apoiar. Mas sou muito fiel nessa questão partidária, então nós vamos analisar hoje. Vamos ver que situação que nós vamos estar a partir de amanhã. Então tá bom. E tem que, claro, é soldado, né? Tem que acompanhar o comandante. Robertinho, você está na mesma situação do Luciano, né? Estão esperando, eu sei que lá no fundo tem, mas o Robertinho vai acompanhar o partido. Infelizmente o Robertinho está na mesma situação que eu e o Luciano estamos, perdendo o que seria o nosso ícone, aquela nossa luz na política. Nós foi o Mansur, né, Luciano? E o Robertinho, o Teixeira, o Eduardo, que também tragicamente deixou, no momento de grande expectativa, uma renovação na política. Ele não seria candidato, mas ele seria um setor de orientação para os seus candidatos, Robertinho. Então, aguardando quem será o candidato para abraçá-lo ou estar meio em cima do muro? Não é dúvida para ninguém que o Eduardo era um dos maiores articuladores políticos de Foz do Iguaçu e da região. E foi irreparável, né? Mas eu acredito que a nossa presidente, juntamente com a executiva, vai tomar a melhor decisão para quem vai ser nosso apoio para a majoritária. E o que importa é Foz do Iguaçu. É isso aí. Beleza, Jussara Andrade está dando bom dia para todos vocês, né? Desejando um bom programa. Ela que é do mesmo partido do Dantas, o homem do drone, né? E o drone vai ter que trabalhar muito nessas campanhas aí, viu? Só acredita que eu fui filmar a obra da Ponte da Integração e o drone bateu lá do lado do Paraguai do canteiro. Eu tô 2 meses já sem esse drone. Conta bem essa história, ele não foi buscar mercadoria, não? Não, aqui é 100% limpa, sabe? Eu fui ajudar ele a buscar o drone. O Robertinho é prova disso aí. Viu a minha tristeza, né, naquele dia. O que houve, operador nota 10? É porque a gente não está conseguindo mais acessar ali o estacionamento do Marco, né, que é ao lado da obra, e a gente tem que descer até a barranca do rio. Aí lá embaixo perdi o sinal, o drone volta automaticamente para o ponto de decolagem, e nessa de voltar ele bateu na árvore e ficou lá do outro lado, né? Lá no Paraguai? Lá no Paraguai. E como que ele voltou? Mas aí eu encontrei lá um conterrâneo, lá um baiano da região de Itabuna, né, que é engenheiro lá na obra. A gente trocou uma ideia e ele conseguiu pegar o drone para mim de volta. Veio sem mercadoria? Não, ele veio a mercadoria, né, porque é caro consertar aquele troço lá. Vamos começar com a Valentina por lá, então. Valentino, faz uma pergunta para qualquer um desses 3 que estão aí na sua frente e dizer para eles que você é diferenciado. Eu vou fazer a pergunta, Exatamente. Isso? Olha só, senhor. Pode provocar qualquer um dos 3. Eu não sei se o senhor sabe, mas eu fui, né, tive um quadro numa rádio durante muito tempo, estive lá na Rádio Clube e já estou com saudade aí de ficar nesse lugar de entrevistadora, né, a gente teve que aí se distanciar, então é difícil esse negócio, né, de fazer perguntas e a gente sempre se colocar nesse papel de tirar das pessoas o máximo de informações. Eu acho que a dúvida, né, que fica aí para os nossos colegas e aí de toda a juventude é realmente, e que para mim o que mais pesa, a gente vem falando aí, eu sempre sou muito crítica, os meninos sabem disso, a gente tem um grupão lá no WhatsApp, né, já vou dar um spoiler aqui para quem está nos assistindo, temos um grupão lá, né, e lá tem candidatos de todos os partidos aqui de Foz, quase, né, da maioria dos partidos, e são candidatos jovens. E o que mais nos preocupa enquanto mulher, enquanto petista, realmente eu quero, e daí já quero deixar essa pergunta para os meninos, aonde está o papel da mulher aí nos partidos de vocês, né, se eu pudesse perguntar alguma coisa, e também a importância da gente não ser só jovem, mas a gente também ter lado, né, a gente sabe que aqui somos 4 partidos, sabemos que pensamos de formas diferentes, né, a gente não se conhece de hoje, né, o Dantas, meu colega de universidade, né, o Nileiro, assim como eu, da geografia, assim como eu, Luciano aí também já foi companheiro de diversas lutas, já estivemos em conferência da juventude, né, já estivemos fora da cidade também representando. Robertinho é filho de um projeto social também, foi feito pela minha família, também é companheiro lá do Projeto Plugado, que
do qual a minha família integrou e fez, né, e fez acontecer aqui na cidade. Então eu queria, se eu pudesse fazer alguma pergunta pros Qual a meninos, pergunta era que você vai justamente- fazer e os três terão que responder a sua pergunta. pode ser a pelos pergunta três? com foco curto. Certo, então eu gostaria de fazer uma pergunta aí para os três. Gostaria de saber qual a importância da gente estar do lado certo e qual aí a visão, né, do partido aí dos três sobre ao povo trabalhador. A gente sabe que hoje em dia ou se está do lado do povo trabalhador ou faz parte da base daí Bolsonaro. Eu quero saber onde que fica aí a decisão dos três do lado do povo trabalhador. E da mulher também você fez a pergunta. Claro, e da mulher também, aonde está aí a importância da mulher dentro do partido aí dos meus colegas e companheiros. Começamos pelo Dantas, a resposta da Valentina. Então, beleza. Fico muito orgulhoso de estar no PROS, né? Sendo capitaneado hoje pela Tatiana Fruch. Ela, com certeza, vai poder representar a mulher, né? Na questão da administração, na questão da inteligência que ela demonstra, e isso é muito admirável, né? Eu, na minha vida, eu tenho lidado muito com a mulher, né? Em posições de liderança. Eu trabalhei na Marinha do Brasil, então lá no meu setor eu tinha uma comandante, né? Trabalhava com cabos. E na faculdade, né, quando eu me formei, eu tive uma orientadora também, inclusive eu queria mandar um abraço para ela, a Ana Clarice Stefanello, e aprendi muito, né, a respeito das práticas científicas, né? Então, acredito na força da mulher, fico muito feliz que o PROS também está com um grande quadro da mulher, dentre elas a Jussara Andrade, que está nos assistindo, né, a Neiva Guedes, a Luciana, a Dona Lúcia, a Valéria Rocha, e outras que eu não vou lembrar agora, mas estão todas no meu coração, eu fico muito feliz. Em relação a posicionamento, né, Valentina, os dirigentes do meu partido são bolsonaristas. Porém, o partido PROS ele é um partido de centro e ele dá total liberdade para que nós nos apoiemos, né, nas nossas crenças. Eu tenho assumido mesmo uma posição de centro, né? Apoio o presidente quando tem que apoiar, mas também critico, né? Inclusive em relação a políticas ambientais, que é a minha bandeira principal nessa eleição. Então a gente tem que sempre manter o olhar crítico, né? E não se deixar levar pela passionalidade. É basicamente isso. Luciano, a resposta da Valentina. Como muito bem disse a Valentina, nós já nos conhecemos há uns 5 anos já, né, Vale? Nós participamos aí de algumas atividades fora da cidade, representando a juventude iguaçuense. E é importante nós falarmos sobre mulheres na política, porque hoje os partidos colocam as mulheres só para fazer legenda, para cumprir o que é estabelecido pela lei. Mas o que nós precisamos é engajar as mulheres a estarem na política porque elas querem, né? Porque as mulheres elas podem estar nos lugares que elas bem entenderem, né? Elas podem estar. E nós precisamos engajar as mulheres para estarem fazendo parte da política, assim como você está fazendo. Você é um exemplo extraordinário disso. E a figura feminina que eu tenho mais centralizada é a minha mãe, né? Que me criou desde os 5 anos, quando meu pai faleceu. Então, é um respeito enorme pelas mulheres. Então, na figura da minha mãe, eu criei esse respeito muito maior, né? Criado por mulheres. Inclusive, a minha equipe geral são 7 mulheres. Então, é o grupo das 7 mulheres e o Luciano na política. Então, a gente tem essa força feminina muito representada na nossa pré-campanha. E falar sobre governo federal é muito bacana, porque quando eu estava batendo um papo com todos os pré-candidatos a prefeito, eu fiz questão de fazer essa pergunta, né, em relação aos partidos. O seu partido ele está alinhado com o governo federal, ele é oposição ou ele é situação? E todos têm esclarecido de uma forma muito bacana, muito sincera, e eu também sou muito sincero nisso. Eu me posiciono nas redes sociais de que votei no atual presidente da República no segundo turno, na ocasião do segundo turno, e que eu não sou nem oposição e nem situação que fica passando pano. Eu sou oposição. Então, se o governo federal ele está agindo de desacordo com os princípios democráticos, aquilo que venha contra a Constituição, eu serei contra. Agora, se está desenvolvendo o país, se ele está cumprindo com o seu projeto, nós vamos estar junto aplaudindo. Que esse é o posicionamento do PSC, o Partido Social Cristão, tanto no Congresso Nacional também como aqui no governo do Estado, apoiando o nosso governador Ratinho Júnior. E esse será o nosso posicionamento também na política a partir de 2021, com o prefeito que vier. Nós seremos posição, nem oposição birrenta e nem a situação que passa pano, mas posição nas situações que nós precisamos tomar.
Antes de passar para o Robertinho, eu quero agradecer ao pessoal que está acompanhando, o Edson Tom, presidente do PT, acompanhando a Valentina aí, de olho na Valentina. Ele está vendo lá se libera a candidatura dela na convenção, depende muito do programa de hoje. Viu? Depende muito do programa de hoje. A Gabriela Nicolas está dando bom dia para a Valentina, a Arinha, a tia, né? A Babona está acompanhando também, olha aí, ó. A galera tá acompanhando a Valentina. Cadê a galera de vocês, moçada? A Lúcia Oliveira tá aí acompanhando. O Dantas, né? Falou muito bem. Um abraço, dona Lúcia. Tá aí o José Alves também está acompanhando. Bom dia, pessoal. Então, a Marta Oliveira, bom dia. E a Jussara deu um bom dia a todos. Claro que ela é do partido do Dantas. Alô, Robertinho! Acorda, Robertinho! Eu sou muito suspeito de falar sobre as mulheres, porque, assim como o Luciano não sabia, meu pai faleceu, eu tinha 4 anos de idade. E o meu irmão tinha 30 dias. Então a minha mãe, super guerreira, entendeu? Eu falava pai e mãe, entendeu? E cuidou da gente, não deixou faltar nada, super guerreira mesmo. Então eu tenho um exemplo dentro de casa da força e o poder que a mulher tem. Entende? E agora, com a partida precoce do Eduardo, a nossa comandante, a presidente Débora, fazendo um trabalho extraordinário, entendeu? Dentro do partido. E assim, eu sei o poder que a mulher tem, entendeu? E eu sei que o PTB tem o PTB Mulher, entendeu? Que incentiva as mulheres não só em Foz do Iguaçu, mas em todo o Brasil, né? Faz um trabalho muito bom. A gente sabe quando a gente começa a conviver mais no meio político, conforme assim para fechar a chapa, que nem acho que o Luciano falou, a dificuldade de você encontrar mulheres dispostas, né? Então, e por isso que às vezes a mulher é julgada para completar a chapa, entendeu? Se não é 70-30, né? É 70-30, né? Poxa, tinha que ser 50-50. Eu sou a favor de tinha que ser 50-50. E eu sou contra dos dois, Robertinho. O senhor é o quê? É o seguinte, eu vou até abrir a câmera aqui, porque eu quero colocar a minha opinião. Esse negócio de cotas, eu vejo que isso é preconceito. Quando fala em cota de faculdade, quando fala em cota disso, cota disso, nós estamos assinando embaixo que, infelizmente, a cultura brasileira ainda ela é preconceituosa. E quando eu falo sobre cotas para vereadores, eu não sei se vocês vão colocar comigo, eu esperava e espero que as mulheres acordam para a política, que elas são importantes para a política, que elas têm que fazer parte do processo político. E eu gostaria de hoje que os presidentes dos partidos, que as convenções dos partidos tivessem dificuldades em informações das chapas, porque lá estariam a maioria das mulheres querendo ser candidata e a maioria das mulheres querendo fazer parte do processo, que não seria obrigado, porque no Brasil, infelizmente, tudo tem que ser obrigado ou é proibido. E só hoje ocupa esses 30% porque é obrigado. Eu gostaria que fosse livre e que as mulheres ocupassem ainda mais espaço que os homens na política, Robertinho. Essa é a minha opinião. Eu já discordo veemente do senhor. Pode discordar, porque nós estamos em democracia. Não, tranquilo. Mas eu gostaria de ver a mulher, porque eu vejo que a mulher é o futuro dessa nação. Não é de hoje que a política é dominada pelos homens. Mas está na hora de mudar. Eu sei, mas aqui a mudança, infelizmente, é a longo prazo, entendeu? E se você não colocar, você não inserindo as mulheres, os homens vão dominar, entendeu? Os homens dominam, porque tipo assim, se não tivesse a oportunidade das mulheres entrarem, os homens iam continuar dominando até então, hoje. Então quer dizer que na próxima eleição, em vez de 30%, 50%? Tanto que a minha presidente, hoje a Débora, é uma das únicas presidentes mulheres de partidos que tem. Tem, se não me engano, mais uma, né? Que é a Dila. A Dila. Né? Pra você ver o quanto que a figura do homem é predominante dentro da política. Está na hora de mudar, Robertinho. Eu acredito nisso. Mas se você colocar a Vernaville, não, desculpa, livre, entendeu? Eu tenho certeza que vai ser maioria homem. E vai ser pouco espaço para mulher. Por isso que o meu ponto de vista é isso. Por isso que nós temos que conscientizar as mulheres que elas têm que fazer parte do processo democrático. Concorda com a minha ideia, Valentina? Que a mulherada tem que acordar para o processo político. As mulheres gostam de política. As mulheres gostam.
Eu tenho exemplo lá em casa. Pode continuar, Valentim. Eu não só acho que as mulheres gostam de política, como as mulheres vivem política e são elas que sofrem com a política feita da forma com que ela vem sendo feita. Eu não concordo com o senhor, seu Aldair, ao momento que o senhor diz, eu acho que a intenção de dizer que precisamos de mais mulheres é extremamente importante, né? Esse é o meu papel hoje. Não vim com essa camiseta de incentivo à luta feminina à toa, né? Precisamos falar, né, enquanto mulheres, precisamos ir para a frente da política e para isso a gente não estabeleceu cota. Isso não é um presente para nenhuma mulher. As mulheres estiveram na política desde sempre e uma disputa travada, né, com muita guerrilha, né, uma disputa em um lugar, seja pelo direito ao voto, seja pelo direito à participação efetiva, fruto de muita luta. Então, se hoje a gente tem um quadro, né, que traz aí, né, essa necessidade de ter 70-30, de ter, né, de incluir as mulheres dentro da política, e infelizmente a gente ainda não ter esse quadro totalmente ocupado, de ter essa dificuldade, temos um retrato de uma cultura, de uma sociedade machista. E daí a gente precisa levantar a pauta, né, de entender que os direitos das mulheres, eles não são só violados frente à política, né? As mulheres, infelizmente, não se interessam por política. Eu nem concordo com essa colocação, né? Mas a gente não pode dizer que as mulheres, elas não se interessam com a política, porque são as mulheres que vivem a política, são as mulheres que sofrem, né, com o machismo estrutural e diário todos os dias, são as mulheres, por exemplo, que são sempre a primeira presidenta. A gente tem um exemplo grandioso aí dentro do nosso partido, né, que o meu partido, Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, é um partido que é presidido por uma mulher, um partido que elegeu a primeira mulher presidenta do Brasil, né, e que infelizmente foi vítima de machismo também ao enfrentar o golpe. A gente viu, por exemplo, a quantidade de discursos, a quantidade de figuras, de colocar a mulher numa situação deplorável, sem respeitar em nenhum momento a democracia que foi estabelecida, sem respeitar a quantidade de votos que foi feita. Então, acho que a gente precisa olhar para figuras como Débora, figuras como a Débora, aí, que assumiu aí a missão de levar o partido aí do nosso companheiro, mulheres como Gleisi Hoffmann, mulheres como Tatiana, né, que são pessoas aí que assumem essa postura. E eu volto a dizer, não basta também ser só mulheres, não podemos e não devemos achar que estamos para cumprir cotas, que quando a gente pensa assim também, a gente também está excluindo a mulher desse processo, e devemos pensar assim num incentivo da mulher, né, de trazer as mulheres para frente, porque são essas mulheres que sofrem com a política feita da forma com que ela vem sendo feita, de não olhar realmente para as mulheres que são a base da sociedade. Mulheres, daí quando a gente vai trazendo especificidades, a gente vai vendo que é realmente a mulher que leva esse país, não são as mulheres aí que sofrem realmente com a política. Volto a dizer, não basta ser só mulher, também tem que ser mulher, estar do lado certo, né, e conseguir aí fazer valer a sua voz. Eu gostaria de pontuar uma coisa também bem importante, que é o lado histórico, que um dos maiores apoiadores, isso é fato histórico, do voto feminino no Brasil foi o PTB. Foi o PTB. E pelo lado trabalhista, quem que começou a carteira de trabalho foi o PTB. Entendeu? O Partido Trabalhista Brasileiro. Então, eu acredito que o PTB dá um apoio total para as mulheres serem enganjadas na política e para os trabalhadores. Beleza, são 8 horas e 42 minutos. Aí nós falamos da importância da mulher no processo político. Cada um tem as suas divergências, cada um tem a sua ideia. Isso é democracia, né? Vivemos num país democrático, mas como a Valentina falou, o Robertinho falou, né, vamos esperar a evolução, porque as coisas vão mudando. Já estamos há 500 e poucos anos no Brasil com o processo democrático, está evoluindo, mas que realmente que nos próximos pleitos eleitorais tire a cota de 30% e que seja livre as participações das mulheres e dos homens, para a gente sentir que a mulher quer fazer parte do processo democrático. Dantas, a sua pergunta, Dantas. Eu fico muito feliz, né, de estar vendo no cenário dessas eleições um grande número de jovens e de mulheres participando, né? Fico muito feliz também de estar participando, trazendo novas perspectivas, e gostaria de saber de vocês o que vocês estão achando, né? E como é que foi essa decisão, porque nós jovens hoje temos um dilema, né? Principalmente em relação ao desemprego,
puxando o gancho, né, Valentina, da sua pergunta que a gente não respondeu, que é em relação ao emprego, né? Então, o jovem, ele quer sim constituir o patrimônio, constituir família, mas infelizmente tem faltado oportunidade. E o nosso município, como a base econômica dele é basicamente o turismo, isso quebrou a perna de muita gente, né? Afundou muitas perspectivas de jovens e temos que mudar esse cenário, né? Então, eu gostaria de saber qual é a perspectiva de vocês como jovem na política, o que vocês estão achando disso e como pretendemos nos colocar, né? Para a vaga que a gente vai concorrer, que é na Câmara de Vereadores. Posso responder então, seu Aldair? Então, Pode vamos responder. responder a pergunta do Dantas. É importante o jovem estar na política, porque nós precisamos ocupar esses espaços que são nossos também por direito. Nós viemos de um processo, principalmente no Poder Legislativo iguaçuense, de muitos escândalos, né? De escândalos de corrupção, enfim, de várias coisas que não trouxeram benefícios para Foz do Iguaçu em nível nacional. Tanto na última legislatura quanto no final da anterior, onde nós tivemos diversos vereadores presos, suspeitos de corrupção, onde nós tivemos também lá no início do mês de janeiro de 2017, na posse daqueles vereadores que foram presos. Então o jovem já estava lá. Na verdade, o jovem ele já faz política desde que ele se entende como gente, né? Então o exemplo está aqui a Valentina, onde nós tivemos em 2015 na Conferência Municipal de Juventude, buscando aí lutar por direitos para a juventude mesmo iguaçuense. Tivemos representando o Foz do Iguaçu na Conferência Estadual, depois posteriormente teve a Conferência Nacional da Juventude, que depois de uns anos não teve mais, né? Tanto por causa da pandemia também. Mas o jovem ele precisa se envolver com política, porque Foz do Iguaçu é uma cidade conhecida por uma cidade universitária, onde muitos jovens vêm para cá para estudar. Os nossos jovens também estudam aqui, mas o que está acontecendo? Eles saem da faculdade, eles saem da universidade e eles não conseguem emprego na sua área de atuação. Muitos precisam ir embora de Foz do Iguaçu para trabalhar na sua área, ou muitos se formam, têm um diploma e estão atuando numa outra área totalmente diferente. Então, o que nós precisamos fazer é com que esses nossos jovens, eles se formem aqui e eles possam ter emprego e renda aqui em Foz do Iguaçu, eles possam ter perspectiva de futuro aqui na nossa cidade. A nossa cidade tem um potencial extraordinário de desenvolvimento. Nós precisamos dar recursos e condições para que os nossos jovens eles permaneçam aqui, né? Os nossos jovens estão sujeitos aí à criminalidade, às drogas, ao desemprego, né? Principalmente agora por causa da pandemia. Nós precisamos de oportunidades. Porque quando chega, tem até aquele meme que quando o jovem vai procurar emprego, né? E tem lá os requisitos, né? 30 anos de experiência, não sei quantas graduações, não sei quantas línguas diferentes. Então, não, nós precisamos dar incentivos para que as empresas, dar incentivos para que os jovens tenham a oportunidade de primeiro emprego, fortalecer já as entidades que trabalham com isso. Nós temos o exemplo que é a Guarda Mirim, Foz do Iguaçu, então, tantas outras também, tem o CAIA no Porto Meira. Então, nós precisamos levar os nossos jovens a conhecer as oportunidades que ele tem. Então, eu acho que esse é o momento, 2020 é o momento dos jovens estarem na política e nós conquistarmos esses espaços. E a Câmara de Foz do Iguaçu é a oportunidade que nós temos nesse ano. É muito importante a presença do jovem na política em todos os cenários e principalmente em Foz do Iguaçu. Hoje nós sabemos que nas últimas eleições tinha uma presença muito tímida dos jovens, né? Era um ou outro. Hoje eu acredito que só no nosso grupo tem mais de 20 jovens se colocando à disposição. Então esse é um momento extraordinário, é um momento ímpar nessa eleição de 2020 em Foz do Iguaçu, entendeu? Onde está aflorando esse anseio do jovem em ser a mudança, entendeu? Em ser aquele gás dentro do legislativo. E eu acredito que a nossa presença, da Valentina, do Luciano, do Dantas, eu e quantos outros, possa despertar o anseio dos que só olham. Entende? Sejam pessoas, nós sejamos influenciadores para mostrar que a política é uma coisa boa, entendeu? Que através da política que nós temos uma educação de qualidade, que através da política que nós temos um bom atendimento na área da saúde, porque nós temos jovens que vão estar lá, se Deus quiser, brigando para que tenha um acesso de qualidade em todas as áreas. 30 segundos. Eu acabei de começar. Para começar.
E agora me fez me perder. E outros jovens se inspirem em nós e também queiram participar da política. Não só as mulheres, mas os jovens em geral. Entendeu? Isso é muito importante, que nós sejamos as pessoas que inspirem os outros jovens a querer participar e entenderem. Porque quando fala de política, as pessoas e principalmente os jovens falam assim: ah não, cara, eu não gosto de política, não, sai fora. Entendeu? Mas a gente tem que mostrar que a política sim é uma coisa boa, sim, porque a gente vive política todos os dias, ela influencia os nossos dias, influencia a nossa vida todos os dias. Em questão do trabalho e do jovem, eu fico muito preocupado com a questão do primeiro emprego. Eu já estava mentalizando aqui, você comentou sobre o CAIA, né? O meu irmão, ele fez parte do CAIA, o primeiro emprego dele foi do CAIA. Só que é o seguinte, o meu irmão mora no Morumbi, o CAIA é lá no Porto Meira. E ele ia todos os dias fazer os cursos lá no centro de aprendizagem e conseguiu o primeiro emprego dele e está empregado até hoje, graças ao CAIA. Eu quero mandar até um abraço muito especial para um dos responsáveis lá do CAIA, o Alex Meyer, que infelizmente ele tá com o coronavírus, tá na UTI. Eu desejo força para ele, desejo força para a família dele, para todos os amigos, que ele vai sair dessa. E quero dizer que o CAIA é uma instituição muito importante para minha família, porque ajudou muito o meu irmão. E eu quero saber o seguinte: por que nós não temos um CAIA Morumbi? Por que nós não temos um CAIA Vila C? Porque eu sei que tem jovens que saem lá de Três Lagoas para ir lá pro Porto Meira para fazer um curso para conseguir o seu primeiro emprego. Que nem você falou do meme. Pô, você vai pedir emprego, mas você tem 18 anos e precisa de experiência. Pô, mas se eu não tenho experiência, como que eu vou conseguir o primeiro emprego? Entendeu? Aí fica naquela, você patina. Entendeu? Então eu acredito que tem que ter sim políticas públicas voltadas para o primeiro emprego, porque eu passei por isso. Poxa, eu preciso trabalhar, né? Minha mãe não tem que me sustentar para sempre. Eu quero ajudar em casa, mas como que eu vou ajudar em casa, sendo que eu vou levar o currículo e tá zerado? Como é que faz daí? Não é verdade? Então eu acredito que tem que ter CAIAs, tem que ter guardas mirins, né? Sabe? Instituições assim, que organizações que é um centro de aprendizagem e que te encaminha para o primeiro emprego, mas não só no Porto Meira ou no centro, na Guarda Mirim, mas nós temos que ter uma lá na Vila C, entendeu? Que engloba aquela galera, que dá oportunidade para aquela galera de lá. Nós temos que ter uma aqui no Morumbi, que engloba essa galera daqui e dá oportunidade para a galera daqui, para a piazada daqui, entendeu? Porque você não tem que se deslocar até no outro lado da cidade, porque se você tem uma instituição como o CAIA, que para mim é uma referência para minha casa, entendeu? E você disputa a vaga com diversos adolescentes de Foz do Iguaçu inteira. É muito difícil conseguir. Robertinho, isso não seria por falta de interesse de políticos regionais para a implantação na sua região? Com certeza. Mas aí você precisa, porque eu falei, falta políticas para os jovens. Falta políticas para esse primeiro emprego. Eu queria até complementar, Robertinho, sua fala. A política voltada para o jovem, ainda visando a profissionalização e o emprego, ela depende de muitas outras coisas também, né? Você falou o fator distância. A gente tem que pensar também que o transporte público tem que abranger esse jovem de baixa renda, né? Tem que dar essa oportunidade de deslocamento, né? A gente tem que ter também parcerias de estágio entre as instituições, né, a iniciativa privada, e o jovem iguaçuense, ele também deseja ingressar na Universidade Pública Federal, na Universidade Estadual, ele deseja fazer o seu mestrado, né, ter a sua bolsa na universidade privada e por aí vai. Antes de passar para a Valentina, que tem que participar dessa discussão. Só finalizando. Pois não, Roberto, só finalizando. Não, só para finalizar, para ir para a Valentina, que eu acho que o primeiro emprego para o jovem é de extrema importância. Ele tem uma capacitação, é ele capacitado ali na adolescência, ele desfrutar desse primeiro emprego, para ter mais experiência nesse primeiro emprego, entendeu? É formar um profissional. Hoje, meu irmão, ele é super... Meu irmão tem 20 anos e é super experiente na área que ele atua na hotelaria. Isso é, tipo assim, cara, isso é gratificante. Você vê a força e a importância que tem uma organização. Então eu acredito que tem que ter mais organizações, tem que ter mais apoio político, tem que ter mais vontade política para ter organizações como o CAIA em diversas regiões de Foz do Iguaçu.
Sou eu? Valentina. O senhor vai falar, Aldair? Antes de passar para a Valentina, para nós fecharmos aquela matéria referente à participação da mulher na política, né? Já que já foi assunto já superado, estamos aí já com outra pergunta, mas um ouvinte deixou uma resposta aqui é o Mário Neves, né? A obrigatoriedade de 30% afirma de fazer com que os patriotas promovam o interesse da mulher e conscientizar dos seus interesses e direitos, participando do processo decisório pela política. Aí o comentário do Mário Neves referente às participação e à cota de 30%. Valentina, na pergunta que o Dantas fez aos três, a sua opinião. Boa, eu só quero deixar nosso alô aí pro Mário, grande Mário Neres. Ele que é o nosso agitador lá do grupo nosso de apoio, é um grande aí. E eu concordo totalmente com ele, essa pauta das mulheres, ela precisa ser trazida e precisa ser reafirmada todos os dias. E quanto à pergunta do companheiro Dantas, os meninos já falaram coisas aqui extremamente importantes, mas eu acho que a gente precisa falar, né? Estamos passando por um processo de pandemia e, como você bem analisou aí, estamos vivendo uma situação única na cidade de Foz do Iguaçu, né? Uma cidade aí que tem a sua vocação para o turismo e que enfrenta aí esse momento onde não pode receber o turista, né? Então temos essa barreira e precisamos repensar essa cidade. Então, tudo que vai acontecer daqui para frente, Câmara dos Vereadores daqui para frente, política pública daqui para frente, ela tem que ser pensada, então, para a gente fazer de Foz do Iguaçu uma cidade que tenha outras vocações, né? Uma cidade que consiga aí enfrentar a falta, né? Enfrentar o déficit do turismo, né? De outras formas. E uma coisa que é importante a gente falar também, que não é feito política pública para a juventude de Foz do Iguaçu. Então, se a gente fala que não é feito política pública para a juventude em Foz do Iguaçu, a gente diz que não é pensado a juventude de Foz do Iguaçu, né? Seja dentro da área do turismo, seja dentro da área do emprego, né? Da renda, seja dentro da área do transporte público, como o colega falou, e assim por diante. Então, acredito que a gente tem que olhar para Foz do Iguaçu agora, e daí os gestores, né, nós gestores, nós, sociedade civil, independente de entrarmos ou ficarmos fora da Câmara dos Vereadores, no ano que vem a gente precisa enfrentar os desafios que o coronavírus, né, nos deixou, olhar para essa situação e tirar algumas coisas delas, né? Uma delas é justamente essa questão que temos enfrentado com o turismo. A gente olhar para essa juventude agora e ver ela como potencial. Quero trazer aqui, quero deixar mais uma vez o meu reconhecimento. Ontem tivemos aí a feliz notícia de saber que dos projetos, né, incubados aí pela nossa universidade, Universidade da Integração Latino-Americana aí, foi reconhecido, né, uma startup de embalagens sustentáveis aí feito por três mulheres, aí foi reconhecido e vai ser incubado agora por uma empresa de fora, e esse é o tipo de coisa que a gente tem que se inspirar, a gente tem que olhar e a gente tem que reconhecer. As startups são um bom caminho para a gente pensar que Foz do Iguaçu pode ter outras vocações. A gente pensar em indústria limpa, a gente pensar no meio ambiente, nessa vocação que a cidade tem para pensar meio ambiente, né? A gente precisa olhar para o jovem como esta pessoa que está dentro da universidade, e Foz do Iguaçu tem uma universidade federal, graças a governos do PT, temos orgulho de falar isso, temos orgulho de dizer que o colega Luciano falou aqui, fui representante da cidade de Foz do Iguaçu na Conferência Nacional da Juventude, política de ouvir jovens feita através de governos do PT. Se hoje já não existe mais, a gente precisa observar esse tipo de coisa, porque o que afeta o jovem não ser ouvido em esfera nacional, em esfera estadual, em esfera municipal, é saber que tem um governo que não olha para a juventude, né, da sua cidade, do seu estado e do seu país. Então, quando a gente vem aqui, a gente traz modelos como esse, das startups, a gente precisa que os jovens não sejam reconhecidos só fora de Foz do Iguaçu e do estado. A gente vive numa cidade onde acaba com os sonhos da juventude, seu Aldair, meninos. A gente tem um jovem que está dentro da área artística, por exemplo, que é a área da qual eu estou muito próximo, para ele fazer sucesso, ele precisa sair de Foz. O jovem que quer viver aqui e ele quer ter o seu talento apreciado aqui, ele é podado, ele é cortado até que ele procure um emprego formal e às vezes não consegue achar e acaba deixando a sua arte de lado. E a gente pode falar de outros processos, né? A gente pode falar do jovem que se forma aqui na cidade enquanto geógrafo, a gente pode falar do jovem que se forma aqui
enquanto. Então a gente precisa pensar nessa cidade que o jovem ele não precisa sair daqui para fazer sucesso, para levar a sua carreira. Né? Estivemos aqui com o Luiz e a gente falava de cidades que têm o mesmo porte de Foz do Iguaçu e cidades que conseguem manter os seus jovens lá. Então que a gente não forme os jovens de Foz do Iguaçu para ser sucesso, para ser talento fora do Brasil ou fora do estado ou fora da cidade. A gente precisa formar os jovens aqui em Foz para eles fazerem sucesso aqui e muito mais, porque quando a gente fala de juventude, a gente fala de ação, a gente fala de economia, a gente 30 fala... segundos. Boa, com tempo, tá certo, que senão a gente fica falando muito tempo. Mas Mas você e o Robertinho vão comer os 50% do programa. pautas extremamente... Vou concluir. Valentina fala mais que eu sou comportado. Não, pautas extremamente importantes. Acho 20 que... segundos agora. Aldair, eu já quero aproveitar para agradecer novamente a oportunidade da gente falar, porque normalmente o jovem, as pessoas tiram a gente, né? E tirar aí nas gírias que a gente fala, as pessoas desconfiam e acham que a gente não tem know-how e potencial para fazer uma discussão de cidade séria, sabe? Então, quando a gente chega aqui e tem a nossa... Os bastidores de Valentina e o Robertinho estão pegando fogo aqui, viu? Quando a gente, por exemplo, chega aqui a questionar das nossas candidaturas, né? Se a gente realmente vai ter direito ao pleito ou não, a gente está questionando a força da juventude. Então, quando a gente fala de emprego e renda, vamos convidar aí a população de Foz do Iguaçu para olhar para essa juventude como potência, como potencial. Valeu, gente. Vamos aí, o Robertinho tá louco para tomar o café da Dona Maria, né? Vamos um rápido intervalo, tá muito boa a audiência, tá até dó como fala de fazer um intervalo, né, Robertinho? O Enzo tá mandando um abraço para você, viu? No início do programa você tinha comentado algo sobre... se eu ia ser laranja e tal, como que é esse competido, como que eu vou participar e tal. Eu gostaria de responder depois, então. Não, a resposta do laranjinha tu vai responder no final do programa, tá bom? Pode ser. Porque eu sei que você não é laranjinha, você é um laranjão. Laranjão. Vai incomodar muito nessa eleição, até rimou, viu? Mas eu não vou falar isso aí, deixa quieto. Não, deixa quieto. As pedras se constroem o castelo. Isso aí. Tá bom? Depois do intervalo comercial, nós vamos falar sobre, como vocês são 4 jovens na vida e na política, nós vamos falar um pouco da Secretaria da Juventude que existe no papel em Foz do Iguaçu, mas desses projetos que vocês falam da juventude, no emprego, na política, ela tem que ter um apoio e um respaldo dessa Secretaria da Juventude. Que eu vejo a estrutura, o esqueleto e não vejo atuando, né? Então isso aí nós vamos falar depois. E uma pergunta também que eu quero fazer para vocês é qual o reflexo, olha, a nível nacional, do Grupo Lula e do Grupo Bolsonaro nas campanhas que vocês vão fazer a partir do dia 16. Qual a imagem deles que vocês vão levar nas suas propostas? Eu acho que vai pegar fogo a conversa, hein? Essa vai pegar fogo. A Valentina já está afiadíssima para essa resposta. Como a imagem sempre. da equipe do time vermelho e a equipe amarela na campanha de vocês. Depois do intervalo comercial, vamos tomar um cafezinho e vamos faturar. E já voltamos. Dá até pena de sair, que a audiência está muito boa, mas eles vão ficar. Eles não vão sair porque eles vão ouvir os comerciais e vão continuar. E essa resposta depois vai pegar fogo. A Valentina e o Dantas estão afiadíssimos, o Robertinho está em cima do muro e o Luciano também. Um abraço e já volto. Falar em projeto e nem nada assim. Bem, voltamos, são 9 horas 11 minutinhos, depois do intervalo comercial, um cafezinho, né? E para que os bastidores pudessem ter umas conversas em off, e já teve as conversas em off, e agora voltamos para essa segunda parte do programa Conversando com Aldair. A pergunta que eu vou fazer para os três, né? Só peço que limita-se um pouco ao tempo, né? Senão o Dantas e o Luciano vão ficar bravos comigo depois. A pergunta é o seguinte: a Foz do Iguaçu tem uma Secretaria da Juventude, uma estrutura física muito bonita, e ela é importante no processo do primeiro emprego. Um acompanhamento, como o próprio Robertinho falou do projeto do CAIA. Precisamos que a Secretaria da Juventude faça realmente o seu papel. Dantas, você chegando na cadeira da Câmara Municipal, o que você vai pedir para o prefeito, seja do seu partido ou seja do partido adversário, porque queira ou não queira, quem ganhar é o prefeito da cidade e o vereador tem que aceitar que dói menos, como diz o velho ditado.
qual será o seu pedido referente à Secretaria da Juventude e ao Prefeito Municipal, Dantas? Só daí, em relação ao papel do vereador e a posição dele em relação ao prefeito, eu acredito que vamos estar lá pelo povo, né? Então, o que a gente vai lutar é pelo que o povo quer. Eu não acredito que eu vá fazer oposição ou vá ser situação lá na casa, né? Não pretendo tomar essa posição. Mas, em relação à política jovem, eu me formei ano passado lá na Unila, né? Só que durante a minha formação senti falta de oportunidades de estágio e também dessa integração do poder público, né? Dando essa oportunidade, eu acho muito importante na carreira do jovem que a gente tenha essa profissionalização, né? Porque, querendo ou não, hoje em dia um diploma já não quer dizer nada em relação à vaga de trabalho, porque se exige muita experiência, né? Eu gostaria que houvessem mais parcerias entre o poder público e as universidades para prover essas vagas de estágio, tanto nas universidades públicas quanto nas particulares, já que a gente tem muitas aqui, né? Em relação à secretaria, eu não tenho acompanhado muito o trabalho da secretaria nesses últimos tempos, só que eu percebo a ausência da secretaria quando eu vou conversar com jovens em bairros aí pela cidade. O jovem que deseja entrar na universidade, que deseja fazer um cursinho, que deseja se profissionalizar, e tenho sentido que esses jovens eles estão desassistidos pelo poder público, né? Então acredito também que deve haver uma reformulação nessa estrutura da secretaria e que a gente consiga absorver essa demanda do jovem da nossa cidade. Até porque, como foi comentado aqui, formamos mão de obra e essa mão de obra ela vai embora porque não tem absorção aqui na cidade, né? É um problema muito grave que vai precisar ser resolvido e acredito que a secretaria, olhando o jovem, ela pode suprir essa necessidade e superar essa lacuna, né, que está para ser preenchida. Beleza, essa é a opinião do Dantas, né, referente à importância da Secretaria da Juventude e o porquê, se chegar na Câmara Municipal, vai cobrar do prefeito municipal de Foz do Iguaçu que realmente a Secretaria seja voltada ao interesse da juventude. E o seu ponto de vista, Luciano? Se nós chegarmos lá em 2021, e oxalá queira Deus que isso aconteça, todos nós, inclusive, a primeira coisa que eu pedi para o prefeito é: me dê, papai, me dê a Secretaria da Juventude que a gente resolve, que a gente vai fazer o negócio andar. Inclusive... Não, calma aí que eu vou cortar você. Você falou que chegando lá você vai pedir pro prefeito... Por que não pode? Você já vai querer deixar a cadeira de vereador para ser secretário da Juventude, é isso não, que eu entendi? Não. Dê que a gente indica alguém. Ah, mas você então se expressou um pouquinho. O eleitor já estava, mas eu vou votar no homem que já quer ser secretário da Juventude. Então, continua a sua opinião. Inclusive é importante estabelecer que as pessoas que são eleitas, elas foram eleitas para cumprirem aquele mandato, né? As pessoas que usam como trampolim para outros, aí é uma outra situação bem complicada. Mas nós precisamos que a Secretaria de Juventude exista, né? Hoje ela não existe. Ou ela é uma diretoria, ou ela é uma subsecretaria. Nós precisamos colocar pessoas que entendem de juventude, que trabalhem com juventude, que nós temos muito na Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, pessoas que estão no comando de certas secretarias e certas pastas e elas não entendem daquilo que elas estão trabalhando. Então a Secretaria de Juventude tem que parar de ser um cabide de emprego e realmente trabalhar com políticas públicas voltadas para a juventude. Nós temos um espaço incrível ali no Jardim Naipi, que é o Centro da Juventude, que foi construído naquele espaço, porque estava centralizado. Beleza, mas quais são a mobilidade urbana para que o jovem chegue naquele espaço? É muito difícil, é muito ruim. O nosso transporte público ele é pensado na década de 90, então nós precisamos criar, já em 2021, uma reformulação para que o jovem possa ocupar aquele espaço também, né? Aquele espaço hoje está fechado, não tá aberto? Tá aberto? Mesmo na pandemia? Tá funcionando. Tá funcionando, mas... Sim, não aberto ao público. Não aberto ao público, né? Mas nós precisamos aí incentivar que os jovens participem mais daquele espaço. Muitos jovens não conhecem aquele espaço. Você vai visitar o Três Lagoas, você vai visitar a Vila C, ou tantos outros bairros de Foz do Iguaçu, eles nem sabem que existe o Centro da Juventude ali no Jardim Naipi. Então nós precisamos fazer que ele exista no mapa, que ele exista para que a juventude conheça, saiu o som, para que os jovens possam ocupar aquele espaço que é dele por direito. Então a primeira medida que precisa tomar em 2021 é fazer com que
a Secretaria da Juventude exista de fato. Eu posso complementar rapidinho? Temos um histórico muito triste na nossa cidade, né? E principalmente relativo ao ano de 2007, que Foz do Iguaçu era conhecida no Brasil como a cidade que mais matava jovem. Não podemos repetir esse fato da história, né? Deixar com que o jovem seja absorvido pela criminalidade, pela falta de perspectiva. E, infelizmente, a condição nacional, se nada for feito, vai guiar o jovem, né? Principalmente o jovem da periferia, para essa falta de horizonte, né? Então não podemos repetir esse erro do passado. Beleza, Luciano está satisfeito? Já completou a sua resposta? Sim, é importante que o Dantas falou sobre a nossa cidade, que antigamente era reconhecida mesmo pela mortalidade na criminalidade em relação à juventude. Nós precisamos mudar isso, né? Muitos jovens ainda continuam morrendo por situações abomináveis. Então nós precisamos criar políticas públicas para que o jovem não se envolva com a criminalidade e que ele possa ter perspectiva de futuro. Antes de passar por Robertinho, né? Eu quero cumprimentar um amigo meu que está acompanhando o programa, que é o Romildo Rocha, né? Que está acompanhando o programa, que é tio da Valentina, e o Romildo foi meu funcionário, hein? Na prefeitura na década dos anos 80, 90 e 2000, no princípio, né? Lá na Secretaria de Saúde, na 9ª Regional, depois fomos junto para a prefeitura, a convite do seu Dobrandino, nós largamos o estado e fomos para a prefeitura. Eu me aposentei na prefeitura e ele continua por lá. Obrigado, Romildo, e ele está acompanhando a jovem pré-candidata que continuou e que está aí representando a família do meu grande e saudoso amigo Agnello Rocha, pai do Romildo. Robertinho, pode dar a sua resposta, Robertinho? Você quer engatar? Posso falar de boa mesmo? Não vai bater, não? E eu vou dizer, eu vou pedir daqui a pouco nós vamos entrar no critério a imagem lado direito e lado esquerdo na campanha, né? Lado Lula e lado Bolsonaro. E deixa os bastidores quebrar o pau e nós aqui quebramos aqui dentro. Beleza, Robertinho? Beleza, tranquilo. Falando em relação à Secretaria da Juventude, eu sei que no atual governo teve algumas rodas de conversas, teve algum incentivo, assim, para capacitação e algumas coisas, só que de uma forma muito tímida também, entendeu? E também alguns projetos, assim, mas ações, assim, que ficaram no papel. Eu acredito que tem que ter uma presença que nem o Luciano falou assim, me dê, papai, né? Mas eu entendi muito bem o que você disse, né? Colocar um jovem secretário lá, entendeu? E que esse jovem secretário se reúna com os grupos de jovens que são interessados nas políticas e pensar a política pública para o jovem no município de Foz do Iguaçu. Entende? Não questão voltada da segurança, voltada à questão do primeiro emprego, entende? Que nem vocês comentaram aqui, no ano de 2007, né? 2007, 2008, eu nem podia sair da rua, na frente da minha casa direito, minha mãe tinha medo de bala perdida, entendeu? Eu tinha que ficar de dentro de casa, né? Aquela época foi terrível. Mas eu lembro de uma época também em que eu participava de muitas ações que... paródia antidrogas, campeonatos de futebol e não sei o que lá, sabe, tipo assim, eventos assim, de futsal, de paródias, concursos em diversas áreas de Foz do Iguaçu, que eu incentivo para você não se envolver com drogas, para você não se envolver no meio da criminalidade, por meio artístico, entendeu? Por meio artístico, por meio do futebol. Então eu acredito que a Secretaria da Juventude, ela pode fazer muito, muito, alinhado junto com uma Secretaria de Esporte e Lazer, entendeu? Opa, chegou gente aqui. Fiquei com medo. Alinhado com uma secretaria de esporte e lazer, levando, sabe, fazer projetos nos bairros, entendeu? Então eu acredito que a Secretaria de Juventude pode fazer muito pelo jovem. Falta, como que eu posso dizer, mais vontade, sabe? Que você ser mais aguerrido, tipo assim, vamos fazer, Luciano, entendeu? E não as coisas não ficarem no papel. Botar a mão na massa. E não ficarem as coisas no papel. Ah, não, vamos pontuar aqui e quando der a gente vai fazer. Entendeu? Mas regaçar as mangas de verdade, não só pra foto. Entendeu? Regaçar a manga pra foto e pontuar algum projeto ali e ficar naquele papel. Inaugurar com champanhe. E ficar no papel.
Com certeza. Entendeu? Então eu acredito que a Secretaria da Juventude, alinhada com outras secretarias, pode fazer muito por Foz do Iguaçu, principalmente para o jovem. Antes de passar para a Valentina, mandaram notícia aqui, já, só para informar os ouvintes, já estava ciente, né? A Convenção Municipal do Patriotas confirmou ontem, dia 15, Cássio Lobato como candidato a prefeito de Foz do Iguaçu. Então, Cássio Lobato é oficialmente o candidato a prefeito por Foz do Iguaçu. Valentina, e esse problema da Secretaria da Juventude, Valentina? Aldair, a juventude de Foz do Iguaçu não tem espaço, não tem lugar. E daí quando a gente parte desse princípio que a juventude de Foz do Iguaçu não tem espaço nem na administração pública, muito menos nas ruas, muito menos, né, no seu bairro, a juventude de Foz do Iguaçu está espalhada, né, e daí quando a gente fala de uma secretaria da juventude, a gente precisa pensar, e é isso que a gente tem feito na nossa pré-campanha, pensar numa secretaria da juventude ampla, porque ela precisa dialogar, ela precisa ser uma secretaria da juventude que dialogue com a Secretaria do Esporte e Lazer, ela precisa discutir com a Secretaria, né, com a Fundação Cultural, ela precisa discutir com a Secretaria de Geração de Emprego, Capacitação, ela precisa dialogar e precisa ter voz e espaço em todas as outras secretarias, porque discutir política pública para a juventude, uma coisa que a gente tem feito há muitos anos, a gente estava em 2015 na Conferência Municipal da Juventude discutindo esta pauta, ou seja, a necessidade não é de hoje, a necessidade de discutir política pública de forma organizada é desde sempre importantíssima e necessária. Os meninos já trouxeram aqui as estatísticas que nos provam que a juventude de Foz do Iguaçu está desassistida. Então, quando a gente fala de política pública para a juventude de Foz do Iguaçu, a gente precisa pensar dela de uma forma ampla, ela precisa ter vez e voto em toda a administração pública. E daí eu chamo a atenção para mais uma coisa, a gente não precisa de ter só uma secretaria, precisamos formar um conselho municipal da juventude. Atribuir a responsabilidade para a secretaria é trazer também a responsabilidade do jovem. Quando o Robertinho diz aqui para a gente que o jovem precisa tomar a frente, ele precisa tomar a frente de forma organizada. E de forma organizada a gente precisa trazer então um conselho que vai olhar para o que a Secretaria da Juventude está fazendo e vai cobrar, vai fiscalizar, vai olhar para as políticas que estão sendo feitas, a forma que está sendo aplicado no orçamento, e vai dizer, não é isso que o jovem precisa, é isso que o jovem precisa, precisamos guiar por aqui. E uma outra coisa que a gente tem que começar a partir de agora, para falar de jovem, a gente precisa com o jovem. Não adianta trazer uma Secretaria da Juventude para Foz do Iguaçu, colocar uma pessoa de idade, com todo respeito à experiência que as pessoas de idade têm, para administrar. Ninguém melhor para saber quais são as dores que o jovem sente na cidade de Foz do Iguaçu do que a própria juventude. Então não adianta termos uma Secretaria da Juventude como já tivemos, né? Com secretários que não representam a juventude. O secretário da juventude, ele precisa sair de dentro da juventude. A pessoa que curta como jovem, a pessoa que vive a cidade como jovem, que pegue ônibus como o jovem pega, que senão não se faz necessário ter uma porta na administração municipal, se essa porta ela não capacita os jovens, ela não entra todas as pautas que a gente já discutiu aqui. Se a gente não tiver uma divisão que discuta política para as mulheres, se a gente não tiver uma divisão que consiga aí atribuir e criar essa oportunidade de emprego e renda, e daí é emprego, não trabalho. A gente não está falando de um trabalho que o jovem vai lá, trabalha uma vez e não consegue nunca mais. A gente está falando de emprego, uma coisa que gosta de direitos, né, que o jovem consiga ter a sua carteira assinada. Então, a gente precisa pensar numa Secretaria da Juventude ampla. E daí, volto a dizer, o que a gente vem propondo na nossa pré-campanha é um mandato participativo. A partir do momento que a gente se propõe a fazer algo participativo, estamos trazendo a juventude para o fronte da política. E daí não é mais uma política só para ouvir os meus amigos, é uma política para ouvir todos os meninos, né? Todas as pessoas que estiveram sempre e que estão aí com a gente na luta para fazer uma juventude. E todas as juventudes. Juventudes, não estamos falando de uma juventude só, estamos falando de diversas pautas que são precisadas. Estamos falando da juventude negra, estamos falando da juventude LGBT, estamos falando de diversas juventudes, a juventude que está na causa do meio ambiente, a juventude da direita, da esquerda, do centro, de qual for. Estamos falando das juventudes. Juventude essa que não tem direito em Foz do Iguaçu, não tem acesso à cultura, não tem acesso ao lazer, o campo de futebol não funciona, para ter acesso à cultura tem que pagar, o transporte público não é discutido, a gente precisa discutir transporte público gratuito. Acesso à cidade de Foz do Iguaçu é acesso a todo lugar da cidade. Isso é urgente, isso é uma pauta urgente que a gente precisa discutir. Então, para a gente solucionar isso, a gente precisa pensar em uma Secretaria da Juventude ampla, num conselho e na participação efetiva da juventude. Beleza, aí
as opiniões, né, e a opinião individual de cada pré-candidato que está aqui nesse momento, referente ao grande problema de Foz do Iguaçu com a juventude e que tem na arma uma secretaria. Olha, não é qualquer classe que tem uma secretaria, e a juventude tem uma secretaria específica, né? Nós não temos a Secretaria da Criança, nós não temos a Secretaria da Família, nós não temos a Secretaria do Idoso, mas se for para criar essa secretaria sem a finalidade, é melhor também não criar essa estrutura. E já que tem a Secretaria da Juventude, precisamos que esses jovens, esses 4 jovens, chegando na Câmara Municipal, e eles como são os verdadeiros jovens, as renovações na política iguaçuense, leve essa bandeira e fala assim, está na hora da Secretaria da Juventude falar o porquê veio e porquê foi criado essa pasta. É a minha humilde opinião. Agora vamos ao segundo bloco, já começamos com essa resposta da Secretaria da Juventude. O tempo está correndo muito rápido, hein? Só temos 20 minutos, a audiência está boa. E agora eu quero saber dos 4 pré-candidatos, cada um tem uma linha. Robertinho quer uma tréplica, uma réplica. O Robertinho quer réplica, quer tréplica, quer reléplica. Fala agora, Robertinho. Eu só estou sentindo uma desvantagem aqui, porque a Valentina e o Dantas fizeram perguntas. Eu e o Luciano não fizemos. Mas o programa ainda não terminou, Robertinho. Não é verdade. Mas o programa ainda não terminou. Tô me sentindo assim. Tá, o programa ainda não terminou. Quero informar o Robertinho que o programa ainda não terminou. Eu estou ciente que tem 2 ainda que vão fazer as suas respostas. E eu tenho uma resposta que eu dou aos cornetas aqui, Robertinho. Tá? Que cada um manda na sua casa e essa casa é minha e eu mando e eu faço a hora que eu quiser, eu vou liberar essa pergunta pra você. Tá bom, Robertinho? Laranja e cornetinha, obrigado, Quem pode obedece, quem tem juízo. Agora então eu vou fazer a pergunta o seguinte pros 4. Vou começar lá, eu sei que vai ter 2 aí que vão se baterem. 2 eu acho que vão ficar em cima do muro, pelo que eu estou vendo desde o início do programa. Referente, vocês viram aqui nos bate-boca, nos bastidores, que a política, ela vem lá de cima. Queira ou não queira, vem lá de cima. Ela reflete a política nacional, a política estadual e na municipal. E a grande disputa hoje é a direita com a esquerda. E é o foco da política. Valentina, por que você defende a linha do PT, que é a linha voltada a Lula, não tanto a Dilma? Quando a gente fala em PT, a gente fala em Lula. Quando hoje nós falamos em direita, nós falamos em Bolsonaro. O porquê que você vai jogar para o seu eleitor a partir do dia 26 a imagem petista e não a imagem do Bolsonaro? Olha, Aldair, eu acho que a gente precisa, urgente também, de forma urgente, a gente precisa tirar o nome das pessoas. Né? A gente não precisa mais falar em política, a gente não pode mais falar política com essa dualidade entre Bolsonaro e lulismo, bolsonarismo. Isso já não cabe mais, já ficou medíocre, já ficou pequeno. Então a gente precisa ampliar esse debate, conversar com as pessoas. Estamos passando por um momento na economia do Brasil onde todos estamos perdendo. A política que está sendo feita pelo governo é uma política onde todos estamos perdendo. Estamos perdendo enquanto classe trabalhadora, estamos perdendo enquanto mulheres, estamos perdendo. E daí isso é unanimidade. Estamos pagando um absurdo no preço do arroz, as pessoas não estão tendo acesso aos seus direitos básicos, estamos pagando um absurdo no preço da gasolina e por muito menos o Brasil já viu reivindicações e temos um povo apático. E daí de que lado essas pessoas estão aí, cada um precisa fazer essa análise, essa autocrítica. A autocrítica que é feita dentro do governo petista, eu não digo para você aqui que eu vou levar a estrela do PT por si só. Vamos levar o legado trazido pelos governos petistas no Brasil. Quando a gente fala de legado, estamos falando de anos de trabalho feito para a população mais pobre, para o povo trabalhador. Como o senhor mesmo falou, o trabalho que é feito por mim e pela minha família não começa aos meus 23 anos. O meu avô é uma pessoa que começou o seu trabalho histórico-político na cidade, lá no Porto Meira, fazendo
fazendo trabalho de inauguração, trabalho político, né? Fazendo registro de nascimento para as pessoas, fazendo inauguração de campo de futebol. Estamos falando de uma família... Título, né? Fazendo título de leitor, ensinando as pessoas a lerem e escreverem. Esse é o nosso histórico, esse é o nosso legado. Aliado a um histórico, a um legado de um partido do qual nos traz acesso à população. Se hoje eu estou na universidade, se hoje Dantas está na universidade, se hoje os jovens tiveram acesso à universidade privada através de sistema de financiamento, a gente tem que entender que política é isso. Política é melhorar ou piorar a vida das pessoas. Política é você ter, ou você ser a 7ª economia do mundo, ou você está com o PIB para abaixo. Isso é política, nada mais, nada menos. Daí a gente não está falando de lulismo, não está falando de bolsonarismo. Estamos falando da política que as pessoas sentem na pele. Né? E daí a gente precisa escolher qual é o nosso lado. Essa escolha foi feita não só por mim, mas por toda a minha família. Né? Nós somos uma família de gente que trabalha pela cidade de Foz do Iguaçu, sem vínculo algum. Eu sou funcionária pública, hoje sou professora do município de Foz do Iguaçu. Escolhi aonde eu iria fazer, né, o meu trabalho, onde eu iria fazer a minha militância, que é dentro da sala de aula. E dentro dessa perspectiva, sempre fizemos o trabalho político, independente de lado. Nunca fomos aliados a partido político nenhum. Né? A gente sempre fez o nosso trabalho na rua, e política é isso. É para além de legenda, é para além de política, é fazer realmente da forma com que ela tem que ser feita, de uma forma séria, independente de levar lulismo, bolsonarismo, levar estrela, levar verde e amarelo. A gente precisa discutir urgente o Brasil, a gente precisa discutir, e sem demagogia desse lanche que meu partido é o Brasil. A gente está vendo que esses caras estão fazendo, não é patriotismo nem aqui nem na China. Então, a gente precisa realmente entender que esse é um plano muito maior para a venda do Brasil. A gente está vendo o que está acontecendo com o Pantanal, o Dantas está aqui, ambientalista, uma pessoa focada, está dizendo que a gente não... O que tem mostrado esse governo é que não tem dado certo. E daí, se a gente está do outro lado, a gente precisa fazer oposição, como a gente sempre fez, e continuar fazendo política séria, como a gente sempre fez também. Dantas, você vai levar bandeira bolsonarista e bandeira lulista na sua campanha a partir do dia 26, a Valentina tomou a posição, e você? Vou tomar a minha também. A bandeira que eu vou levar é a bandeira do Brasil, mas sem demagogia. Eu acredito no desenvolvimentismo, acredito na aplicação de uma política que não carregue com ela a ideologia. Porque a gente está vendo hoje no Brasil a população dividida por uma guerra ideológica. E isso é sem fundamento, né? Infelizmente as pessoas estão se baseando muito nisso, enquanto a crise está se acirrando e a gente ainda está discutindo questões partidárias e ideológicas. Eu, particularmente, eu votei sim no Bolsonaro, no primeiro e no segundo turno. Apoiei, inclusive, a criação do Aliança pelo Brasil, mas hoje mesmo eu não me identifico mais com essa ideologia, né? Tá tudo aí à mostra, principalmente nas políticas ambientais, que é onde eu tenho batido muito. Mas a sua pré-candidata e o presidente do partido ainda se identifica com o Bolsonaro. Olha, cada um é livre, né, para assumir o que quer. Eu sempre deixei muito clara a minha posição desde o início e vou continuar nessa linha, porque, inclusive, precisamos de uma política de comunhão aqui no município. Caso eu chegue na Câmara, a Valentina chega, eu não vou desaprovar um projeto dela se isso for beneficiar a população por pura ideologia. Não acredito nessas premissas. Então, temos que fazer sim essa comunhão e superar essa guerra ideológica que tem acabado com a nossa nação e dividido muitas opiniões. Infelizmente, as pessoas ficaram estagnadas em suas opiniões por causa da ideologia política. Luciano, você ouviu as duas opiniões, agora eu quero saber da opinião, não adianta sorrir, saia do muro e assume o seu lugar, ou o que você tem a falar? Esse negócio de muro nunca foi comigo, não. Eu sempre digo que no inferno tem um lugar reservado para os isentos. Nós precisamos tomar posição. Não existe negócio de ser frio ou ser morno. Ou é quente ou é frio, né? E a nossa posição é... Eu decidi no segundo turno votar no Bolsonaro, no segundo turno, inclusive, né? Não foi no primeiro, foi no segundo. Foz do Iguaçu, mais de 70% do eleitorado escolheu o Bolsonaro como presidente do Brasil. Isso é democracia, a gente precisa respeitar as urnas, né? Assim como bradavam que precisávamos respeitar as urnas lá em 2016, com impeachment, nós precisamos respeitar o resultado das urnas também de 2018. Tantos pedidos de impeachment, enfim, tentativas também de golpe contra o governo federal.
E essa polarização que surgiu não vem só de 2018, ela já vem de um bom tempo, ela vem já desde o impeachment, das maiores manifestações de rua da história do país. E eu acredito que não existe salvador da pátria. Não é um homem ou uma mulher, não é um cidadão que vai salvar esse país. Como cristão protestante, eu acredito que o único que salva esse país é Jesus Cristo. Mas tirando para esse lado de religião, indo para a parte da política, nós temos um posicionamento. O PSC é base do governo federal, é base do governo do Ratinho Júnior, e eu apoio o governo federal porque o meu compromisso que eu assumi quando declarei voto no presidente Bolsonaro foi de que nós não podíamos mais manter um partido que destruiu o país, né? Também tivemos conquistas, claro que tivemos conquistas, nós precisamos reconhecer as conquistas dos partidos dos trabalhadores, mas as conquistas essas que tinham um plano por trás, que era um plano de poder, né? Nós precisávamos dessa alternância também na presidência da República, não podíamos mais permanecer com aquele mesmo partido, com alguém que era um candidato laranja, né? O candidato oficial do Partido dos Trabalhadores, ele estava preso por condenação na justiça. Então nós escolhemos o presidente Bolsonaro, não era o mais preparado, isso é fato, não era o mais preparado, mas era a opção que nós tínhamos no momento. Inclusive me manifestei de que não tolerava ser chamado de fascista, não toleraria ser chamado de qualquer coisa que não fosse a realidade histórica do nosso país ou que concretizasse com o plano de governo do presidente Bolsonaro. Nessa eleição, nós não vamos ficar puxando uma linha, sou Bolsonaro, sou Lula, porque nós precisamos ter a nossa identidade própria. E aquilo que eu disse no início, eu não sou oposição e nem situação que vive passando pano, nós somos posição. Se está fazendo certo, nós vamos aplaudir, nós vamos apoiar. Se está fazendo errado, nós vamos criticar e nós vamos cobrar. E é isso que nós precisamos fazer já nessas eleições. Por isso que os jovens precisam estar envolvidos com política. Nós, todos que estamos aqui, nós já estávamos envolvidos naquelas manifestações de 2015, 2013, mais para trás, né? Então não vem de agora a nossa participação na política. Agora nós estamos disputando nas urnas essa participação para ter o poder da caneta nas mãos, representar de fato no poder. Então, quando nós falamos de governo Bolsonaro e de governo Lula, é fato. O governo PT fez muito? Fez, mas também deixou um país num estado de calamidade pública tremenda que o atual governo está precisando consertar. E tem dificuldade de resolver os problemas porque nós temos uma oposição birrenta no Congresso Nacional que perde no voto e recorre para o Poder Judiciário. Então nós temos hoje uma judicialização muito grande em que a oposição recorre para o Supremo Tribunal Federal para não deixar o governo federal trabalhar. E eu espero que isso esteja resolvido nas urnas, será em 2022 e também será agora em 2020. Mas meu posicionamento é não ficar preso à figura de uma pessoa. Nós precisamos ter a nossa identidade própria. Tanto, Aldair, que nós sabemos que esse governo, Bolsonaro, o que ele está fazendo através da Itaipu Binacional em Foz do Iguaçu, coisas que jamais foram feitas nos 13, 11 anos de Samec do PT. A Valentina vai querer réplica, viu, Luciano? Daqui a pouco. Itaipu Binacional, em 1 ano e meio sobre o governo Bolsonaro, tem feito obras extraordinárias em Foz do Iguaçu que jamais foram feitas no governo do PT. Então, nós 15 segundos. Reconhecer isso, reconhecer os benefícios que o governo do PT trouxe, inclusive o FIES. Né? O FIES também foi uma conquista do governo do PT, mas quem paga isso é o cidadão está pagando. Então nós não devemos nada a governo nenhum, porque nós somos pagadores de impostos. Então as conquistas que nós temos, nós não devemos ficar enaltecendo os seres humanos, nós devemos enaltecer o povo brasileiro. Beleza, os três tomaram posições firmes, a Valentina, o Dantas e o Luciano. Agora eu quero saber do Robertinho. Uma coisa que eu discordo do senhor Aldair, quando ele disse que, quando se fala em... Levanta um pouquinho o pezinho. Uma coisa que eu discordo do senhor Aldair, quando ele disse que quando se fala em direita é bolsonarista e quando se fala em esquerda é lulista, num país hoje que nós temos direitas e esquerdas, né? Então, temos pessoas que são Ciro, tem pessoas que são Amoedo, sabe? Nós temos direitas e esquerdas no nosso Brasil. E não é porque eu sou uma pessoa de centro-direita que eu sou um bolsonarista roxo, entende? Eu sou a favor do Brasil. Hoje, o PTB, ele é uma das bases do atual governo e eu, Robertinho, igual os outros meninos aqui, eu vou aplaudir quando o governo acertar.
Igual na questão da infraestrutura aqui, que é uma coisa assim que eu fiquei muito feliz com a duplicação da inauguração da pedra fundamental da 469, a segunda ponte, que era um sonho há muito tempo, que no ano de 2014, quando eu trabalhava em uma emissora de televisão, a Gleice Hoffmann olhou nos meus olhos e disse que a segunda ponte era uma realidade. Mas só que era uma realidade que não foi cumprida. E ela está sendo, ela tá sendo cumprida agora, por intermédio do nosso diretor, Joaquim Silva e Luna. Entendeu? Então, isso é uma coisa que eu preciso reconhecer, como eu também reconheço as coisas boas que o governo Lula fez também. Entendeu? O problema que assola o nosso Brasil é essa polarização e oposição por oposição, onde você não consegue julgar a benfeitoria que o seu adversário fez, que o seu adversário político fez, e você passa pano pelo que o seu endeusado faz, entendeu? Se ele faz uma merda, não, mas ele precisa fazer, entendeu? Aí você passa pano. O tal do passar pano e o oposição por oposição é o que o Brasil caminha para trás, entendeu? A gente não consegue avançar. E uma coisa que eu tenho que ressaltar e que eu tenho que enaltecer é a juventude de Foz do Iguaçu, pelas ações que nós estamos, caminhando a fazer, por nós estarmos aqui hoje, entendeu? Porque a Valentina com certeza pensa completamente diferente de mim, eu penso diferente do Dantas, e como vários jovens estão pensando diferente, nós temos um grupo de pessoas que pensam completamente diferente, mas nós estamos unidos. Nós estamos unidos, essa é a União Jovem, e eu acho isso importantíssimo demais, entendeu? Nós não deixamos essa polarização. Uma vez a Valentina falou isso pra mim, que nós somos mais que isso. Não sei como eu me lembro que a gente disse, Robertinho, nós somos mais que isso, que essa polarização, entendeu? Acho que nós podemos construir. Política é construção e não é batendo, entende? Eu acredito muito nisso. Eu acredito também que a juventude, mesmo pensando de forma diferente, entendeu? Nós podemos construir. Porque afinal de contas, senhor Aldair, a Dona Maria, que vai querer o remédio dela no posto de saúde, a vaga dela, ela vai querer um atendimento rápido e de qualidade no posto de saúde, ela não quer saber se o cara é bolsonarista ou se o cara é lulista. Ela vai querer o remédio dela. É o que eu penso, entendeu? Ela vai querer o remédio dela, ela vai querer o atendimento dela de qualidade. Beleza. É isso. Eu acho que é importante a gente falar... Eu vou dar um minuto, porque olha, o nosso tempo está vai ser rápido, 9 horas e vai ser 45 rápido. minutos. Eu antes quero informar os pré-candidatos, eu quero informar aí aos pré-candidatos que estão aqui nesse debate, aqui, eu quero informar a eles, né? Vou passar até a câmera para mim. Eu quero informar a vocês, 4 que estão aqui, que eu não entrei na polêmica dos bastidores, certo? Então, o link fica gravado, o link vai ficar gravado, e vocês têm a liberdade de depois responder as acusações que algum de vocês responderam e agradecer os elogios, caso assim queiram. Porque eu tenho um costume aqui, o Dantas me conhece, o Robertinho me conhece, a Valentina começou a me conhecer, eu não entro nesses critérios de botar lenha na fogueira, certo? Então, as críticas que estão aqui, os elogios, eu deixo para vocês depois, com calma, chegar em casa, olhar a live que fica gravada e que quiserem respondê-los, respondem. E se quiserem agradecê-los, agradeçam. Eu não divulgo os comentários aqui ao vivo no programa. 1 minuto para a sua réplica, que o seu partido foi atacado. Aí, Valentina. Eu acredito que a gente nem precisa de 1 minuto, concordo com o que o senhor falou, que não nos cabe aqui ficar fazendo, até porque nada disso aqui é pessoal. Eu não tenho problema com o Luciano, não tenho problema com o Robertinho, não tenho problema com o Dantas, muito pelo contrário. Tenho problema com política feita pelo Roberto Jefferson, tenho problema com política feita pelo governo do Bolsonaro, tenho problema com o que o governo do Ratinho faz, por exemplo, com os professores, né, qual o Luciano está fazendo coraçãozinho aqui, né? A gente não pode falar que a gente está do lado do povo trabalhador se a gente faz isso, né, com os professores, que o governo do Ratinho está
fazendo aí. Então, se a gente tem esses problemas, não somos problemas pessoais, né? Não temos problemas pessoais, temos problemas sim, e eu discordo do meu colega dizendo que a gente não pode envolver política e ideologia. Né? Política e ideologia, política é ter lado. Nosso colega aqui falou que quem não tem lado, né, a gente precisa ter. A gente não pode ficar em cima do muro, porque a gente precisa ter lado. Seja qual ele, a gente precisa entender que política também é ter lado. O Robertinho disse aqui que política é ter remédio para a senhora que vai buscar. E daí a gente precisa saber que é feita de interesses, né? De um partido que fez política para ampliar o acesso à saúde popular e aos remédios, e o partido que tem interesse na construção da segunda ponte. A quem alimenta isso, né? A quem serve a segunda ponte e assim por diante. Então, que a gente tenha noção aqui de que esse debate de nível elevadíssimo, que a gente tem ideia de que política é ideologia, né? Política serve aos seus senhores, seja ele o povo brasileiro, a população, aos trabalhadores, seja aí daí jogar a culpa da corrupção nas costas do PT, e a gente, né, precisa questionar outras coisas também. Já terminou? Não. Que susto! Eu já ia falar. Volume, Valentina. Fui calado. Não, eu só bati o volume. Foi silenciado. Não cortei. Não, que a gente entenda, por exemplo, né, aonde está Queiroz, aonde está, né, os milhões, e daí a gente precisa realmente de combater, sabe? Se a gente joga a culpa da corrupção toda nas costas do PT, a gente precisa também, e daí não importa em quem você votou, né? Na verdade importa, porque você carrega essa culpa nas costas, mas daí pouco importa já mais que você, mas qual é o trabalho que você está fazendo aqui. Também não acredito numa oposição birrenta, acredito que é isso, cada um tem o seu lado, a gente precisa saber de que lado a população está e quem está ao lado da população. É só isso. Beleza, o horário se foi 9h48, olha, só tinha, na verdade, 2 minutos. Dá tempo? Eu vou engolir 10 minutos do próximo programa para fazer a saideira, como fala nos bailes. Vamos fazer a saideira. Então vamos. Então eu vou começar com a saideira aqui com o Dantas. Dantas, você tem 2 minutos e vou controlar no cronômetro para colocar para os ouvintes da rádio e TV web que estão lhe assistindo, que estão lhe ouvindo, porque Dantas é uma renovação na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu em 2020. 2 minutos. Então, pegando o gancho ainda no que a Valentina falou, né? Eu tenho um olhar técnico, inclusive, em relação ao trabalho que eu posso desenvolver dentro da Câmara Municipal. E acredito que os técnicos que se colocam hoje na política, eles enfrentam dificuldades de cunho ideológico. Então, por isso que eu tenho essa rechaçação em relação à ideologia, né? Porque se o técnico quer trabalhar de forma técnica, ele não vai ser deixado, né, por questões ideológicas. E assim a nossa prefeitura tem perdido nesses últimos anos. Nossas secretarias estão aí sem uma atuação decente e a gente caiu nesse balaio que a gente está hoje, né? Mas eu desejo, caso eu chegue lá na Câmara, trabalhar de forma limpa, honesta e mostrar meus saberes técnicos em prol da sociedade, que é por isso que eu me formei na Universidade Pública Federal. Então esse investimento que me foi dado durante os últimos 5 anos, eu pretendo retornar para a população, assim como eu tenho feito das minhas ações de educação ambiental, as minhas ações com o público, né? E a gente tem que pensar novas perspectivas, porque muita gente acha um absurdo quando eu defendo a reabertura da Estrada do Colono. Mas hoje nós temos instrumentos de manejo e outras coisas que permitem que obras de engenharia não afetem o meio ambiente, por exemplo. E devemos sim desenvolver as regiões, desenvolver a nossa cidade, trazer as infraestruturas necessárias para a geração de emprego e dentro de um olhar técnico que não se misture com a ideologia, acho que esse é o caminho. Então o Dantas, ele pretende ser um vereador que não vai fazer da Câmara o seu escritório, mas sim da cidade, porque eu quero estar andando por aí e cumprir esse papel fiscalizador que está lá no regimento interno e a gente vai cumprir isso à risca. Beleza, obrigado pela sua participação, Dantas. Eu vou marcar já para o mês que vem, já como candidato, para a gente fazer um debate, e daí sim, como as propostas, né, de bandeiras, porque daí vocês estão livres para falar de projetos, das bandeiras, né, e pedir o voto. Hoje não dá. Luciano, obrigado, tem 2 minutos. Senhor Adair, eu quero agradecer primeiramente ao senhor pelo convite, por abrir esse espaço para que nós jovens pudéssemos falar sobre política, agradecer aos meus amigos, né? Não são colegas, são amigos, né? Conheço já de um bom tempo e a gente está aqui
debater no Foz do Iguaçu, né? A gente não leva para o lado pessoal, como muitos levam. Eu quero falar para você que nos acompanhou até essa hora da manhã, você que está aí pelo Facebook, está acompanhando a Rádio União, é interessante nós falarmos sobre políticas públicas e envolver os jovens nisso, porque nós vamos ter nessa eleição de 2020 cerca de 400 candidatos a vereador. 400. É muita gente. Vocês vão ter muitas opções. Então é o momento de vocês olharem à risca cada um. Olharem o seu histórico, olharem as suas propostas, olharem com quem eles estão aliados, olhar como que eles vão atuar a partir de 2021, o seu pensamento, né? Como que é a sua forma de financiamento de campanha. Nós precisamos olhar tudo isso, porque nós vamos ter muitas opções. Nós não estamos aqui dizendo que nós somos as melhores opções, mas nós queremos dizer que nós precisamos ter os melhores representantes na Câmara de Vereadores. Nós já estamos cansados de escândalos, nós já estamos cansados de ver Foz do Iguaçu no cenário nacional por causa de criminalidade. Nós precisamos mudar essa realidade em Foz do Iguaçu e nós precisamos ter posição. Eu digo que a política, ela não é feita para as pessoas, ela é feita com as pessoas, ela é feita com a sua participação, com a minha participação, jovens, adultos, idosos, sejam eles negros, brancos, pobres ou ricos. Porque Foz do Iguaçu é uma cidade multicultural, né? Nós temos aqui mais de 80 etnias, nós não somos uma cidade só de turistas, mas nós somos uma cidade do povo que veio para cá e que nasceu aqui também. 30 segundos. Então, para terminar, dizer que nós precisamos, nesse ano de 2020, olhar melhor para aqueles que nós iremos votar, aqueles que nós iremos escolher para ser os nossos representantes na Câmara de Vereadores em 2020. Um grande Robertinho. abraço. A Valentina tinha comentado aqui do Roberto Jefferson. Eu quero deixar bem claro. Antes do Robertinho, viu? As duas perguntas de vocês, que não deu tempo hoje, né? fica pro próximo programa, tá bom? Dá tempo para vocês estudar bem as perguntas. O PTB salvou o Brasil do PT quando o corajoso Roberto Jefferson expôs o mensalão. Entendeu? Então eu quero deixar isso bem claro. E outra coisa, o PTB, ele incentiva os jovens na política. Entendeu? O PTB não coloca laranjas. E eu quero deixar bem claro, tem pessoas que participam da eleição. Esse ano de 2020, os jovens vão competir nessa eleição. Eu quero deixar bem claro que eu, Robertinho, eu não estou participando, eu não vou participar. Eu estou vindo para competir de igual para igual. Entendeu? E eu estou colocando meu nome à disposição porque eu sempre senti falta da presença dos vereadores na minha rua, no meu bairro. Os vereadores não são presença. Entendeu? A minha comunidade, ela não participa efetivamente. E eu estou colocando o meu nome à disposição por conta disso, porque o jovem ele tem que ser protagonista. E o meu partido dá essa oportunidade para o jovem ser protagonista. E um exemplo claro disso é a nossa deputada Luísa Canziani, deputada federal com 23 anos, representando muito bem a juventude de todo o Paraná e no Brasil. Entende? Então eu coloco o meu nome à disposição, porque eu acredito que o jovem sim pode fazer a diferença e ele pode ser a diferença. E o ano de 2020 vai surpreender muitas pessoas nessas eleições municipais. E é isso aí, eu desejo boa sorte a todos, entendeu? E vamos para cima. Valentina, 2 minutinhos, são 9h55. Primeiramente eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui na Rádio União. Sou uma fã aí desses projetos que criam comunicação de forma popular, né, dentro dos bairros. Acho que o senhor aí é uma referência de fazer isso aqui dentro do bairro, de provocar esses debates. Então, agradeço também aqui os meus colegas, aos companheiros aí que toparam esse desafio e essa missão, assim como eu, né, de estar aqui, de estar enfrentando a política. E quero dizer aí para todos que estão nos ouvindo, todas e todos que estão nos ouvindo, que Foz do Iguaçu tem uma nova oportunidade. Foz do Iguaçu tem uma nova oportunidade de não ser manchete por crime de corrupção e por tornozeleiras eletrônicas. Temos a oportunidade de tirar, né, da Câmara dos Vereadores essa mancha que ficou de termos na política gente que leva a cidade de Foz do Iguaçu. Essa cidade que tem um potencial tremendo, né, uma cidade aí que a gente é agraciado em nascer nela, em fazer parte dela, poder debater ela. Vocês, eleitores, nós, eleitores, temos a oportunidade, a possibilidade de fazer renovação e de fazer
a nossa voz ser ouvida e com as nossas próprias mãos, né? Temos a oportunidade, temos a necessidade de colocarmos representantes que sejam realmente representantes. Acredito que a força feminina que eu trago aqui hoje, né, a força da minha voz é de muitos jovens e jovens que nunca tiveram a oportunidade de ser representado nas urnas. Muito da minha vontade de estar aqui hoje é uma vontade, um desejo de nunca ter tido antes, eu voto desde os meus 16 anos, né, de nunca apertar a urna com firmeza e confirmar o meu voto em saber que é uma pessoa que é realmente gente como a gente, né, que a gente consiga colocar dentro da Câmara dos Vereadores, não essa galera que é alheio à cidade, né? Mas que a gente consiga colocar gente que está ao nosso lado. Esse final de semana eu tive uma oportunidade de ser parada no meio da rua e falar, é muito legal poder saber que eu estou aqui conversando com a pessoa, né? A gente estava numa ocasião, né? Nesta ocasião com uma pessoa que eu vou votar. Então é importante a gente pensar na política como essas pessoas que sempre estiveram do nosso lado, sempre estiveram do lado certo. Então o apelo aí, o convite que fica à população iguaçuense é que a gente pense realmente em quem a gente vai colocar lá dentro para que Foz do Iguaçu consiga essa renovação e consiga fazer dela uma cidade melhor. Que a gente consiga discutir a cidade de Foz do Iguaçu em alto nível, como foi hoje aqui, livre de qualquer vaidade, livre de qualquer preocupação de amarração. Acho que a juventude traz isso, essa rebeldia, né, essa coisa de realmente falar mesmo, fazer mesmo, né, provocar mesmo. E então acho que a gente tem ganhado muito com esse debate. Foz do Iguaçu tem uma oportunidade não só de eleger bons vereadores, mas também de eleger aí um prefeito, essa pessoa que represente a cidade, principalmente o povo trabalhador. Não posso sair daqui sem antes deixar aí a minha admiração a todos os professores, todas as professoras que tiveram aí ontem, né, o IDEB, né, que tiveram aí o resultado. Eu, como professora, não posso deixar de saudar aí todas as equipes que fizeram do IDEB. A minha escola esteve bem colocada, a escola que eu já passei também esteve totalmente bem colocada, e isso representa aí que Foz do Iguaçu precisa realmente valorizar a educação e principalmente os profissionais que fazem a educação. Um abraço aí pra galera lá do grupo Tamo Junto com a Tina, que a gente tá firme e forte lá. Eita, meu Deus, os meninos ficam aqui, ó, brincando com o croma, o senhor, aí complica a minha situação, né, gente? Vamos respeitar aqui. O Robertinho tá contando nos dedos. Assim não dá, assim não dá. Assim não dá. Obrigado, viu, Aldair, mais uma vez, meninos, valeu. É o Robertinho. Também você vai sentar do lado do Robertinho, Valentina. Olha. Ficou na frente da minha foto, olha. Olha, as pessoas estão vendo a minha... Isso não é por acaso, Luciano. Valeu, então. Foi muito bom o debate. Pena que o tempo é curto, não deu para nós entrarmos aí em assuntos das demais secretarias, né? Mas após o dia 26, que vocês vão ter o número, eu já sei o início do número de vocês, né? Um eu sei que começa com 13, o outro começa com 14, o outro com 20 e o outro aqui 90. É o 90, né? Certo? Então, após o dia 26, nós vamos marcar, aí sim, vocês estarão livres para pedir votos. Fica com Deus, tá chegando aí Manhã Alegre com João Pigato. Fica com Deus e até a próxima!